Olá, muito boa tarde. Ainda não há uma data e até é difícil prever de quando é que essa data poderá ser de facto agendada, ser de facto resolvido todo este complexo processo sobre a vinda do corpo de José Eduardo dos Santos aqui para Angola, naturalmente para Luanda, ele que ainda está em Espanha. Foram pedidos, para já o que se sabe é que foram pedidos exames, perícias adicionais ao corpo de José Eduardo dos Santos e por isso, se ainda havia alguma resta de esperança de que o funeral poderia realizar-se ainda durante esta semana, com essa decisão do Tribunal Espanhol, a esperança ficou naturalmente muito reduzida. Quando é que será? Ainda não há qualquer previsão, porque o processo, como digo, é bastante complexo, envolve a vontade dos vários filhos, envolve também a vontade que é expressa pelo Estado angolano e ainda a vontade da mulher de José Eduardo dos Santos, de quem estava separado, mas não ainda de forma oficial. E, portanto, é preciso conciliar estas vontades, os desejos dos vários familiares com a vontade também do povo angolano que anseia dia após dia que o corpo possa aqui chegar até Angola. Ana, nesta altura encontras-te no bairro onde nasceu e também onde cresceu José Eduardo dos Santos, aí em Luanda. Como é que descreves o sentimento nessa zona do país muito marcada por este ex-presidente de Angola? Olha, é sobretudo um sentimento de algum orgulho por ser a partir deste bairro aqui de Sambizanga que fez nascer o homem que governou o país durante quase 4 décadas. No bairro fomos vendo várias imagens de cartazes de despedida a José Eduardo dos Santos, também de homenagem, de agradecimento ao homem que aqui nasceu, que aqui cresceu, que aqui passou os primeiros anos e que até para este bairro teve algumas atenções especiais, naturalmente pela afinidade que manteve com este bairro, que é um bairro onde também são notórias as dificuldades, tal como muitos outros bairros aqui em Angola. Neste em específico vivem cerca de 250 mil pessoas, mas esse é um dado que poderá não estar completamente atualizado. Os últimos dados indicam esse mesmo. É um bairro onde ainda o saneamento básico não chega a todos os lares, a água potável também não há ainda em todos os lares e por isso a vida faz também ainda muito na rua. Nesta altura, com muitas crianças também na rua, porque é já a altura de férias aqui também em Angola e vão passando muito do tempo que podem neste convívio habitual e também elas sabem neste momento crítico que está a ser vivido aqui em Angola com este impasse que se vive para a chegada do corpo de José Eduardo dos Santos. Mas proponho que talvez ouçamos de viva voz alguém que conheceu José Eduardo dos Santos e que de alguma forma é um dos habitantes mais antigos aqui deste bairro de Sambizanga. Ele vive ali naquela casa à minha direita, por trás deste muro. É um homem que tem neste momento 74 anos, é um pouco mais novo do que era José Eduardo dos Santos, que estava nos 79, e conheceram-se mais ou menos quando este homem com quem vamos falar, Frikik, de seu nome, tinha 12 anos. Eles conheceram-se muito porque vivem os dois aqui, ou viviam os dois aqui neste bairro, e também por causa do futebol, que era uma paixão comum deste homem e também de José Eduardo dos Santos. Ora, as memórias são visuais. Vou tentar entrar, bater à porta. Frikik, com licença. Tenha bondade para chegar. Já estamos em direto com a CNN de Portugal. Eu estava a dizer que o senhor é um dos mais antigos aqui no bairro. Evidentemente. E com orgulho. E com orgulho, sem sombra de dúvida. Olha, o que é que se lembra do seu amigo José Eduardo dos Santos? Muitas coisas. Se formos a descrever, eu acho que não há páginas. Não há livro para páginas, ou não há páginas para livro. Portanto, e o senhor lembra-se dele e está-nos a dar um sorriso, porque tinha carinho por ele. Tem graças que... É muitas daquelas que nós às vezes estivéssemos dentro do retângulo do jogo e quando ele tentasse fazer uma finta e que nós tínhamos que às vezes dizer ao companheiro de lado com mais cuidado
para não podermos magoar então o camarada presidente. Era nesta e ele depois punha-se a rir e dizia para nós: olha, joguem à vontade porque eu também estou aqui para ver os vossos dotes. Então pronto, tudo voltava ao seu normal. E está a falar-nos do futebol e eu peço ao Vítor também para mostrar algumas dessas imagens que o Free Kick aponta. Quando fala de futebol, fala, por exemplo, numa destas vezes, aqui nesta imagem ao Free Kick, aqui é o camarada presidente, aqui é a Ana Paula Santos, portanto a antiga primeira-dama. E depois, neste tempo, acabavam mesmo por jogar, apesar de ter sido uma visita naturalmente de Estado, acabavam por trocar a bola. Sim, trocávamos a bola. Eu até fazia uma descrição nesta ordem de ideias. Se quisesse que eu pudesse fazer a descrição da ponta da esquerda para a direita, ou podíamos seguir então? Sabe o que é que eu queria saber? Sim. Queria lhe perguntar se hoje sente saudades, independentemente de ser-se mais ou menos crítico em relação ao José Eduardo dos Santos. De facto, sentimos muitas saudades. Muitas saudades, mas muitas saudades. Do que exatamente? Saudades, sobretudo, na sua forma de ser. Conforme ele dedicava-se e aplicava-se dentro do retângulo de jogo, era um homem muito popular. Mas também tinha muitos críticos. Sim, isto quer dizer, nem se pode agradar a todos, né? Porque isto é uma coisa natural, porque mesmo, vou citar, por exemplo, aqui no bairro, por exemplo, eu posso ser um homem muito querido, mas às vezes não agrado a todos. Isto é uma coisa natural, portanto, mas de boas coisas, de boas lembranças, de muitas saudades que nós tivemos em relação ao camarada presidente, sem sombra de dúvida, temos muitas saudades dele. Free Kick, muito obrigada pelas suas partilhas. Okay. Há naturalmente saudades e o que nos vão dizendo é que, independentemente do bem ou de algo que tenha feito mal, é essa a expressão, independentemente do bem e do mal, depois da morte de José Eduardo dos Santos, e aqui a morte em Angola é algo muito importante e simbólico, depois da morte, neste momento, é tempo de recordar com saudades. Olá, muito boa tarde. Ainda não há uma data e até é difícil prever de quando é que essa data poderá ser de facto agendada, ser de facto resolvido todo este complexo processo sobre a vinda do corpo de José Eduardo dos Santos aqui para Angola, naturalmente para Luanda, ele que ainda está em Espanha. Foram pedidos, para já o que se sabe é que foram pedidos exames, perícias adicionais ao corpo de José Eduardo dos Santos e por isso, se ainda havia alguma resta de esperança de que o funeral poderia realizar-se ainda durante esta semana, com essa decisão do Tribunal Espanhol, a esperança ficou naturalmente muito reduzida. Quando é que será? Ainda não há qualquer previsão, porque o processo, como digo, é bastante complexo, envolve a vontade dos vários filhos, envolve também a vontade que é expressa pelo Estado angolano e ainda a vontade da mulher de José Eduardo dos Santos, de quem estava separado, mas não ainda de forma oficial. E, portanto, é preciso conciliar estas vontades, os desejos dos vários familiares com a vontade também do povo angolano que anseia dia após dia que o corpo possa aqui chegar até Angola. Ana, nesta altura encontras-te no bairro onde nasceu e também onde cresceu José Eduardo dos Santos, aí em Luanda. Como é que descreves o sentimento nessa zona do país muito marcada por este ex-presidente de Angola? Olha, é sobretudo um sentimento de algum orgulho por ser a partir deste bairro aqui de Sambizanga que fez nascer o homem que governou o país durante quase 4 décadas. No bairro fomos vendo várias imagens de cartazes de despedida a José Eduardo dos Santos, também de homenagem, de agradecimento ao homem que aqui nasceu, que aqui cresceu, que aqui passou os primeiros anos e que até para este bairro teve algumas atenções especiais, naturalmente pela afinidade que manteve com este bairro, que é um bairro onde também são notórias as dificuldades, tal como muitos outros bairros aqui em Angola. Neste em específico vivem cerca de 250 mil pessoas, mas esse é um dado que
poderá não estar completamente atualizado. Os últimos dados indicam esse mesmo. É um bairro onde ainda o saneamento básico não chega a todos os lares, a água potável também não há ainda em todos os lares e por isso a vida faz também ainda muito na rua. Nesta altura, com muitas crianças também na rua, porque é já a altura de férias aqui também em Angola e vão passando muito do tempo que podem neste convívio habitual e também elas sabem neste momento crítico que está a ser vivido aqui em Angola com este impasse que se vive para a chegada do corpo de José Eduardo dos Santos. Mas proponho que talvez ouçamos de viva voz alguém que conheceu José Eduardo dos Santos e que de alguma forma é um dos habitantes mais antigos aqui deste bairro de Sambizanga. Ele vive ali naquela casa à minha direita, por trás deste muro. É um homem que tem neste momento 74 anos, é um pouco mais novo do que era José Eduardo dos Santos, que estava nos 79, e conheceram-se mais ou menos quando este homem com quem vamos falar, Frikik, de seu nome, tinha 12 anos. Eles conheceram-se muito porque vivem os dois aqui, ou viviam os dois aqui neste bairro, e também por causa do futebol, que era uma paixão comum deste homem e também de José Eduardo dos Santos. Ora, as memórias são visuais. Vou tentar entrar, bater à porta. Frikik, com licença. Tenha bondade, faz favor. Já estamos em direto com a CNN Portugal. Eu estava a dizer que o senhor é um dos mais antigos aqui no bairro. Evidentemente. E com orgulho. E com orgulho, sem sombra de dúvida. Olha, o que é que se lembra do seu amigo José Eduardo dos Santos? Muitas coisas. Se formos a descrever, eu acho que não há páginas, não há livro para páginas, ou não há páginas para livro. Portanto, e o senhor lembra-se dele e está-nos a dar um sorriso, porque tinha carinho por ele. Tem graças que, em muitas daquelas que nós às vezes estivéssemos dentro do retângulo do jogo e quando ele tentasse fazer uma finta e que nós tínhamos que às vezes dizer ao companheiro de lado com mais cuidado para não podermos magoar então o camarada presidente. Era neste, e ele depois punha-se a rir e dizia para nós: olha, joguem à vontade porque eu também estou aqui para ver os vossos dotes. Então pronto, tudo voltava ao seu normal. E está a falar-nos do futebol e eu peço ao Vítor também para mostrar algumas dessas imagens que o Frikik aponta. Quando fala de futebol, fala, por exemplo, numa destas vezes, aqui nesta imagem é o Frikik, aqui é o camarada presidente, aqui é a Ana Paula Santos, portanto a antiga primeira-dama. E depois, neste tempo, acabavam mesmo por jogar, apesar de ter sido uma visita naturalmente de Estado, acabavam por trocar a bola. Sim, trocávamos a bola. Eu até fazia uma descrição nesta ordem de ideias. Se quisesse que eu pudesse fazer a descrição da ponta da esquerda para a direita, ou podíamos seguir então. Sabe o que é que eu queria saber? Sim. Queria lhe perguntar se hoje sente saudades, independentemente de ser-se mais ou menos crítico em relação ao José Eduardo dos Santos. De facto, sentimos muitas saudades. Muitas saudades, mas muitas saudades. Do que exatamente? Saudades, sobretudo, na sua forma de ser. Conforme ele dedicava-se e aplicava-se dentro do retângulo de jogo, era um homem muito popular. Mas também tinha muitos críticos. Sim, isto quer dizer, nem se pode agradar a todos, né? Porque isto é uma coisa natural, porque mesmo, vou citar, por exemplo, aqui no bairro, por exemplo, eu posso ser um homem muito querido, mas às vezes não agrado a todos. E isto é uma coisa natural, portanto, mas de boas coisas, de boas lembranças, de muitas saudades que nós tivemos em relação ao camarada presidente, sem sombra de dúvida, temos muitas saudades dele. Frikik, muito obrigada pelas suas partilhas. Okay. Há naturalmente saudades e o que nos vão dizendo é que, independentemente do bem ou de algo que tenha feito mal, é essa a expressão, independentemente do bem e do mal, depois da morte de José Eduardo dos Santos, e aqui a morte em Angola é algo muito importante e simbólico, depois da morte, neste momento, é tempo de recordar com saudades.